Olá, boa noite. Tudo bem? Como estão? Tudo ok por aí? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a esta terça-feira. Uma grande satisfação estar aqui com vocês novamente. Agora um pouquinho diferente, porque vai ser direto no YouTube, provisoriamente, ou por bastante tempo, tá? Então algumas coisas vão se modificar, eu já estou dizendo isso para que se preparem. A transição entre slides não é mais tão fácil quanto era, então pode ser que eu fique mais tempo no slide, falando mesmo sem devolver a câmera para mim. E a transição do chat também não é tão simples, então não será possível dizer o nome de todas as pessoas que estão aqui, tá bom? Então, para iniciar, eu deixo aqui o meu boa noite a vocês que estão acompanhando na Rádio Amigo Espírita, vocês que estão acompanhando no YouTube, porque agora é só vocês que acompanham ao vivo, e vocês que baixam os áudios no SoundCloud, que estão aí, está fazendo esse estudo ainda, talvez já em 2017, muita gente está começando o estudo do ano passado, este ano, então, onde quer que seja que você esteja nesse estudo, seja muito bem-vindo a participar dele, a divulgá-lo, a auxiliar, levá-lo adiante, certo? Então vamos ver aqui se eu consigo fazer uma mágica. Olha aí. Então vamos deixar aqui o boa noite ao Dioclésio de São João del Rei, Minas Gerais, a José Aparecido, também da Rede Amigo Espírita, a Cristina de São Mateus no Espírito Santo, a Helenice de Barra do Garças, Mato Grosso, o Bruno de Boa Esperança, Minas Gerais, o Sebastião de Cornélio Procópio, no Paraná, o Allan Kardec, do Rio de Janeiro, capital, a Lauren de Lagoa Vermelha, Rio Grande do Sul, a Marta Santos de Catalão, Goiás, a Estela de Blumenau, Santa Catarina, o Cristiano de Tapetininga, São Paulo, a Fernanda de São Paulo, capital, a Adi Dias de Curitiba, a Rosita de Blumenau, Santa Catarina, a Cristiane de Marabá, no Pará, a Isabela de Franca, São Paulo, a Maria Emília de Caratinga, Minas Gerais, a Virgínia de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a Patrícia de Blumenau, Santa Catarina, família Xavier em peso aqui, a Regilane de Piracicaba, São Paulo, a Rosiane de São Paulo, capital, a Maria de Curitiba, Paraná, a Tânia de Batatais, São Paulo, a Vanessa de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul, e a Érica de São Paulo, capital. Certo? Funcionou, né? Olha aí, tá vendo? Agora para vocês que talvez duvidassem que tinha tanta gente, ó, essa foi ao vivo para vocês. Certo? Então agora eu vou para outra página. Este é o estudo da obra Autodescobrimento, uma busca interior, escrita por Divaldo Franco e Joana de Ângeles, realizado pela Rede Amigo Espírita. E eu sou Vitor Antenori Rossi, psicólogo. Este é o encontro de número 58, estamos no capítulo 6.3, Terapia da Esperança, parte 2, certo? Então, no encontro passado, nós falamos um pouquinho sobre máscaras, né, sobre persona. Então, agora vamos dar continuidade no estudo. Direto no texto. Embora a maioria expressiva de indivíduos prefira o jogo das personalidades, não é possível ignorar a prevalência do sofrimento disso decorrente. Negam-se a verdade, recusam o autoencontro, fogem do despertar dos valores que se acham adormecidos e sucumbem. Embora a maioria expressiva de indivíduos prefira o jogo das personalidades, quer dizer, isso é uma constante na nossa vida, muito mais comum do que não viver dessa forma, não é possível ignorar a prevalência do sofrimento disso decorrente. Portanto, se eu opto por esse estilo de vida, que nós tínhamos conversado do baile de máscaras, das personas, de nos identificarmos com a imagem que criamos e nos perdermos daquilo que somos, eu tenho uma tendência maior a sofrer, tá? Prevalece o sofrimento disso decorrente. Se não agora, depois. Negam-se a verdade, recusam o autoencontro, fogem do despertar e dos valores que se acham adormecidos e sucumbem. Ok? Então, quando eu opto
Quando eu opto por essa perspectiva, quando eu opto por esse estilo de vida, eu faço essa escolha de colocar a mim mesmo em uma posição de deixar de ser quem sou, em essência, de forma genuína, autêntica, e a partir disso eu vou vivendo em função daquilo que eu projeto, daquilo que eu monto como máscara da persona que toma conta, e isso tende a me fazer sofrer. Então, informações que nós temos bem importantes nesse slide. Primeiro, a maioria das pessoas faz isso, portanto não se sinta um peixe fora d'água por perceber a si mesma assim. E a prevalência deste sentimento é a derrota, é o sofrimento, porque eventualmente toda máscara cai. Mesmo a persona, por mais solidificada que ela seja, ela ainda é uma criação do self. Então, em dado momento, o criador superará a criatura. Tá? Tem uma frase que diz, né? Quem rouba perde. Tá? Eu tenho um amigo, José Antônio, que dizia o seguinte, quando nós jogávamos bilhar e alguém roubava, né? Dava aquela cutucada na bola. Quem rouba perde, se não agora, na vida. E isso foi uma piada, mas foi muito profundo. Porque essas pessoas que não entram em contato com o sofrimento dessa escolha, talvez não entrem agora. Então você pode olhar um mau caráter mesmo, que opta pela persona de bom caráter, você sabe que aquele indivíduo não é nada do que ele mostra, que ele está fazendo um papel social pelo cargo dele ou por que quer que seja, e ele passa a vida inteira feliz aos seus olhos. Nada dá errado para ele, ele ganha dinheiro, ele furta, ele passa todo mundo para trás, ele maltrata as pessoas que são subordinadas a ele, e nada dá errado na vida dele. E você que faz as coisas certas dentro da medida do possível, eventualmente batem no seu carro, eventualmente a energia cai a hora que você está fazendo o seu trabalho mais importante e você não salvou o documento, essas pequenas coisas, né? Eu não estou falando de coisas grandiosas, mas dessas pequenas irritações que parecem que algumas pessoas não passam e algumas pessoas que são descaradamente ruins para com os outros, parece que passam menos ainda, vão sobrevivendo, eles chegam aos 80, 90 anos de idade, eles não infartam, eles não têm AVC, né? Grandes artistas, grandes músicos que fizeram bem para a cultura, morrem aos 28, 27, 30 anos de idade, e uns indivíduos politicamente corruptos ou empresarialmente corruptos morrem aos 90 anos de idade dormindo, né? Então fica esse questionamento, que hora esses indivíduos vão pagar por isso? Aí cabe lembrar-nos que não está nas nossas mãos julgar, está nas nossas mãos ter fé de que existe uma justiça e que essa justiça se aplicará quando a consciência desse indivíduo entrar em contato com a dor que ele causou no outro. Se ele não conseguir entrar em contato pela simpatia, terá que entrar em contato pela empatia, calçando os sapatos daquele a quem feriu. Certo? Então vamos seguindo. Narram que um homem sábio dispôs-se a transmitir os seus conhecimentos, reunindo à sua volta inúmeros interessados. À medida que as aulas se sucediam, decrescia o número dos candidatos ao aprendizado, ao ponto de, em pouco tempo, haver ficado apenas um. Disse-lhe então o mestre: somente prosseguirei se houver um número maior de discípulos. Interessado em aprender, o candidato recorreu aos desertores e instou para que voltassem, o que redundou em total fracasso. Ele meditou longamente e tomou a decisão de levar à aula vários manequins vestidos que conseguiu em uma casa comercial. Colocou-os na sala e convidou o mestre para retornar às lições. Surpreso, ele respondeu: todos esses bonecos são incapazes de entender-me. São apenas bonecos. Isso mesmo, esclareceu o adepto, imperturbável. Eles representam aqueles que se foram e que, mesmo quando aqui estavam, eram mortos, sem interesse. As vossas aulas eram-lhes muito profundas e eles não as queriam. Mas eu estou interessado nelas, apenas eu. Sensibilizado, o sábio dele fez o aprendiz ideal, que se lhe tornou continuador das experiências. Então, Joana traz
história, né? Esse caos aqui, como diria o caipira, narram que um homem sábio dispôs-se a transmitir os seus conhecimentos, reunindo à sua volta inúmeros interessados. À medida que as aulas se sucediam, decrescia o número dos candidatos ao aprendizado, ao ponto de, em pouco tempo, haver ficado apenas um. Bom, essa é uma velha história, né? Não essa história dela, mas essa é uma velha história que se repete com todas as pessoas que tentam fazer alguma diferença positiva, levando pessoas a construções pessoais, tá? Se você observar, por exemplo, os estudos, aqueles estudos que são mais aprofundados, esse é um estudo aprofundado, tá? Estudos onde você se torna responsável, não aulas, tá? Quando é aula, você está lá para ouvir o que uma pessoa tem a fazer, aprende com aquilo, uma outra coisa te toca. Quando é um estudo, ele é sempre levado em direção a você. Então gera um constrangimento, gera uma dor, e é importante ter noção disso aí. O número de pessoas que começam esses estudos é muito inferior ao número de pessoas que os terminam. Quando nós pegamos a grade de ciências que envolvem humanas e envolvem um pouco de biológicos, a grade de psicologia, por exemplo, são 100 alunos que começam a faculdade e se formam 30. Por que essas 70 pessoas desistiram? Essas 70 pessoas desistiram, uma por questão financeira, outra por isso, por aquilo, mas na sua maioria porque entraram em contato com uma realidade que não queriam. Não é porque elas falhavam em fazer contas imensas como no campo das exatas, é humanas. Tem a parte biológica, porque tem que estudar neurofisiologia, mas a principal parte da psicologia é humanas. É uma ciência humana. E a ciência humana machuca o indivíduo. O indivíduo vai fazer história achando que ele vai estudar história lá da escola dele. Ele tem conflitos políticos consigo mesmo. Ele descobre que, de repente, tem tatuado nas costas dele uma figura política que, na verdade, era subversivo. Então, esses confrontos que a Humanas nos traz, ele é doloroso. E acontece isso mesmo. Você tenta fazer um estudo aí na sua casa espírita, você que é dirigente ou você que é doutrinador, do Livro dos Espíritos, anuncia lá em fevereiro, tem 30, 40 pessoas participando do estudo. Quando chega em novembro, tem aqueles 10. Só que aqueles 10 são os sobreviventes que realmente queriam isso. Estes 10 provavelmente já, vez ou outra, talvez comam uma pizza junto, vez ou outra se reúnam para conversar, um ou outro talvez já tenha trocado telefone e fiquem amigos. Por quê? Porque eles passaram por essa barreira da novidade. O Dioclésio lembra que os estudos aqui, muita gente já parou, outros chegaram, exato. Tem essa ciclagem, então não dá muita noção. Mas se você pega o primeiro estudo deste estudo aqui, o primeiro vídeo desse estudo aqui, tem mais de 10 mil acessos. O estudo de número 50 vai ter 3, 4 mil. Parte disso, talvez porque a minha didática não funcione, parte disso seja o expositor, que talvez não traz a questão da forma principal. Mais uma parte disso, pessoas que inclusive chegaram até mim por mensagem e falaram: eu não estou em condições de continuar esse estudo. Eu vou parar, porque ele está atrapalhando a minha vida. Meu marido está reclamando, meu filho está reclamando, meu patrão está reclamando, porque a pessoa começou a se posicionar, começou a sentir que merece existir no mundo. E é óbvio que aquelas pessoas que precisam dela invisível começam a esbarrar nela. Desapareça daqui. Até ontem você era a Amélia que ficava em casa lavando as minhas cuecas e agora você quer o seu espaço? Isso não é tolerável, tá? Isso na relação para com o outro. Mas nós estamos falando aqui também da relação para conosco. Eu começo a não me reconhecer, como nós já vimos aqui. Eu começo a esbarrar em mim, em coisas que antes eu era invisível, que antes não me incomodavam. Eu começo a perceber que talvez eu não deveria ter tratado tão mal as namoradas lá da adolescência. Eu começo a perceber que eu abusei de algumas relações, que talvez eu realmente tenha traído aquele amigo, que eu virei a cara falando que ele era o errado, e por aí vai. Eu vou entrando em contato com coisas que eram invisíveis, com casos que já estavam arquivados. Tá? Então é por isso que essa situação, ela é esperada. Eu não digo que é bom ou ruim. Olha, o Cristiano, com relação aos estudos, confesso que tentei acompanhar esse e o Triunfo Pessoal, mas foi muito pesado para mim e acabei parando o do Triunfo.
A Carolina já acha que esse estudo é um marco na vida dela também. Essa é a honestidade. Não é fácil fazer os dois. Não é fácil estar aqui, nem mesmo ofertando os dois como coordenador. Tem que estar. Quando eu entro em contato com isso aí, eu estou dizendo isso para você que está buscando não desanimar. Não desanime. Se você está indo lá para fazer um estudo e tem 3, 4 pessoas, são 3, 4 vidas. É muita coisa. É muita coisa. Esquece essa noção de número, esquece querer fazer palestra para 2.000 pessoas. Quando você faz palestra para 2.000 pessoas, você não está falando com 2.000 pessoas. Um monte está preocupada com outros compromissos, um monte está preocupada que está longe demais do palestrante, que tem criança fazendo barulho, que a organização deixou aquilo muito quente, que falta ventilação, que a cadeira podia ser mais confortável. É ilusão. Não tem 2.000 pessoas conectadas a você naquele momento. Tá? O importante é uma conexão sincera, é uma competição honesta. Então, se você está encontrando dificuldade, eu monto um estudo legal, mas vem 2, 3 pessoas, são 2, 3 vidas que poderão modificar mais 2, 3 vidas, e até você desencarnar, você talvez tenha modificado 300, 3.000, 3 milhões de vidas. Não esmoreça por isso, tá? Porque essa é a parte difícil. Quando o estudo só vai trazendo gente, vai ficando lotado, identifique se não há um marketing, se não há uma área comercial por detrás disso. Porque um estudo verdadeiro, sincero, aprofundado do ser, leva muito mais à fuga do que à busca. Tá? Não se importe então com isso. Eu fico muito feliz de entrar aqui e ver essa quantidade de pessoas acompanhando o estudo ao vivo. Mas se amanhã 3 ou 4 estiverem aqui, continuarei fazendo do mesmo jeito. Se ninguém estiver, continuarei fazendo porque o vídeo fica gravado e eu preciso deste estudo. Disse-lhe então o mestre: somente prosseguirei se houver um número maior de discípulos. Interessado em aprender, o candidato recorreu aos desertores e instou para que voltassem, o que redundou em total fracasso. Porque você precisa ter muita coragem para desistir de algo. Então, quando você desiste e alguém tenta te trazer de volta, você não vai, porque já tem uma vergonha envolvida. Já tem um sentimento de não querer estar ali. Ou realmente você não gostou do que ali tinha. Me surpreende, este mestre provavelmente estava manipulando a situação, né? Porque ele falar que quer um número maior de discípulos para prosseguir, ele já não é um bom mestre. Mas imagino que era um mestre manipulando a situação para ver como o discípulo lidaria com ela. O discípulo meditou longamente e tomou a decisão de levar à aula vários manequins vestidos que conseguiu em uma casa comercial. Colocou-os na sala e convidou o mestre para retornar às lições. Surpreso, ele respondeu: todos esses bonecos são incapazes de entender-me. São apenas bonecos. Este era o olhar do mestre. Isso mesmo, esclareceu o adepto. Eles representam aqueles que se foram e que, mesmo quando aqui estavam, eram mortos, sem interesse. As vossas aulas eram-lhe muito profundas e eles não as queriam, mas eu estou interessado nelas, apenas eu. Bom, o que nos cabe de reflexão? Não o fundo moral. O fundo moral é óbvio. A pessoa lendo isso identifica o fundo moral. Nós estamos aqui para o aprofundamento. E você? Existe alguma área da sua vida onde você é um manequim vestido? Existe? Alguma área? Porque isso é uma reflexão importante. Você está nesse casamento como esposa, como marido ou como um manequim vestido? Para que as pessoas de fora vejam que existe um casamento. Você está nesse emprego dedicado à empresa ou como um manequim vestido? Jogando paciência no computador ou brincando no seu celular? Não vendo a hora de dar 5h45, 6 horas em ponto para você ir embora daí. E nessa casa espírita, e nessa igreja, e neste templo, e neste local que você frequenta, você é um manequim vestido? Para que a sociedade veja? Essas reflexões são dolorosas. Porque o que nos foi dito no primeiro slide? A maioria de nós se utiliza das máscaras e irá sofrer em razão disso. Então, quando eu passo um pente fino na minha vida e faço essa leitura dos papéis que eu estou exercendo,
Talvez eu chegue à conclusão que eu sou um manequim vestido. Eu sou o manequim vestido. E por várias vezes eu cobro que as pessoas que eu digo amar também sejam. Ah, pai, eu não quero ir lá na reunião com você, do Rotary. É teu jantar da maçonaria, mas eu não quero ir. Você vai sim. Porque senão o que vão pensar? Você é meu filho, você tem que ir. Coloca o menino como um manequim. Não estou falando da criança de 5, 6 anos de idade. Estou falando do adolescente de 16, 17, que não pode tomar uma escolha, porque ele tem que sair no jornal, porque ele tem que sair na foto. Isso é pesado. Porque se eu estou em um local sem capacidade de absorver o que está ali, porque aquilo não faz sentido para mim, faz sentido para o meu pai, faz sentido para minha mãe, faz sentido para o meu patrão, então eu não aprendo. E não aprendendo, eu não cresço. E fico reclamando, e fico assim. Depois que desencarna, olha para a vida e vai perceber que era um boneco, um manequim. Eu estou aqui com a minha esposa, almoçando com ela, o almoço que ela fez, minha cabeça está lá na amante. É um manequim, sentado na mesa para almoçar com a família. Essa é uma boa reflexão. Isso, afinidade vai se fazendo ao longo do tempo, segundo a Elisa. Vamos ver aqui. A Virgínia também fala do esporte, equipes de handebol que vão acabando aos poucos. Começa bastante e termina com pouca gente. A Isabela questiona se somos 100% autênticos. Ela acredita que não. O Sebastião está muito bem consigo mesmo desde que iniciou esse estudo. Muito bom. Tem mais gente pela primeira vez aqui, a Fabiane, bem-vinda. Legal. E aí? As crianças do século sabem muito bem quando o professor está fazendo de conta que está dando aula. Um professor manequim. Sensacional. Sensacional, Cristiano. O professor manequim. Esse eu também ia esquecer. O professor manequim, o médico manequim, o juiz manequim, você manequim, nós manequins. Uma roupa bonita, com a cara bonita, mas por baixo daquilo é oco, vazio. Então reflita, se houver alguma área da sua vida em que você está manequim, se pergunte por quê. Quem eu tenho medo? Do que eu tenho medo que me impede de seguir fora disso aqui? Por que eu tenho que estar neste casamento? Vejam, quando eu falo do casamento, eu não estou aqui incitando o divórcio. Eu estou incitando a reforma. Quando eu falo de você sair deste casamento, não é trocar de marido, não é trocar de esposa, é trocar o modelo matrimonial. É rever o diálogo de vocês, os direitos de vocês. Talvez você não tenha que ficar aguentando tanta coisa, ou deixando de fazer tanta coisa. Eu ouvi esses dias no Facebook uma briga entre uma feminista e um cara que se diz neutro. Mas a feminista radical também quer tirar uma coisa para colocar outra igual com outro nome, mas enfim. O rapaz foi acusado de que não ajudava no trabalho de casa, era uma piada entre um e outro. Ah, não ajuda no trabalho de casa, tem que ajudar sua mulher. Quando alguém fala você tem que ajudar sua mulher, isso já é machista na base. E aí ele disse assim, falando do pai dele: não, você fala isso, mas nada a ver. Meu pai varre o corredor e a frente para minha mãe. Não, amigo, seu pai varre porque ele mora naquela casa. Ele não está fazendo favor nenhum para sua mãe. Ele está fazendo um favor para a própria saúde mental. A mulher não tem função nenhuma de arrumar casa. Quem tem a função de arrumar casa é quem mora nela. Se você tem um filho adolescente, coloque ele lá para lavar louça. Ele não come na louça? Isso não é castigo. Fica uma situação de punição às vezes dentro da casa. Se você não fizer isso aí, você vai lavar a louça. Então lavar a louça é sempre ruim. Quando na verdade lavar a louça é maravilhoso. Significa que você teve o que comer, significa que você pode preparar comida em casa. Então nesses pontos é que nós vamos quebrando isso. Talvez você não perceba que no seu casamento você é uma dona de casa e que ninguém mais é. Mas na hora de tomar decisões, parece que dona não é você. Então, o homem não ajuda em casa para ajudar a mulher, o homem ajuda a si mesmo cuidando da casa onde ele mora, assim como cuidar do próprio corpo. Eu sou responsável pela casa onde eu moro. Não minha mãe, não minha namorada, nem o meu marido, porque também tem inversões assim, mas o mais comum é que a mulher se adapte a isso. E que quando o marido ajuda, ele ainda quer um obrigado. Ah, obrigado por me ajudar na faxina. Obrigado nada.
Vocês fizeram juntos, a casa é de vocês, é uma obrigação, tá? Se a questão é diferente porque isso é um acordo, eu optei por não trabalhar para cuidar da casa, tranquilo, não tem questões aqui. Mas vocês entenderam muito bem onde eu estou chegando. Isso vai em tudo, né? No machismo, no racismo, nós vamos aceitando e nós não podemos aceitar, tá? Então, mexer nessas questões, levar estes pensamentos, vai te colocando a perceber. Refaça o seu matrimônio, mas não precisa ser pelo divórcio. Refaça a forma como você cuida do seu filho, mas não precisa ser colocando ele para fora de casa. Reforme a sua vida, né? Comece pela reforma íntima e aí vai reformando as coisas fora. Ó, meu amor, infelizmente esse modelo de casamento para mim não funciona mais. Eu quero um outro. Se ele jogar tudo isso pro alto porque você quer que ele ajude a lavar a louça, então cabe a você decidir se você quer continuar vivendo com um cara assim. Ou com uma mulher assim. Mas coloque-se no mundo, dê vida, né? Faça um coração pulsar por detrás desse manequim, mas primeiro identifique onde você é um manequim e onde você obriga que as pessoas sejam, só para te agradar. Tem pais que marcam a viagem, decidem tudo pelo filho, o filho não quer ir. Eu conheço adolescentes que o pai está indo viajar lá para a Alemanha, está indo viajar para os Estados Unidos e ele não quer ir, porque não gosta da companhia do pai, quer ir para um rancho com os amigos, mas ele é obrigado a ir para a Europa, ser infeliz lá, porque é importante para o pai oferecer essa oportunidade para o filho que ele nunca teve, mesmo que o filho não queira isso. As vossas aulas eram-lhes muito profundas, eles não as queriam, mas eu estou interessado nelas, apenas eu. Sensibilizado, o sábio dele fez o aprendiz ideal, que se lhe tornou continuador das experiências. Então, antes de seguir, eu vou fechar esse pensamento. E Jesus, né? E quantos de nós não corremos do cristianismo? E quantos de nós não corremos da consciência divina, da consciência de crescimento, de Kardec, do espiritismo? Quantas pessoas se dizem espírita? Eu vou falar uma coisa porque eu acabo andando o Brasil fazendo palestra e houve uma palestra em que eu estava falando sobre o diabo, sobre a representação arquetípica do diabo como uma figura temerosa, bode expiatório de todos os pecados. Não diferente de Jesus, né? Jesus carregou todos os nossos pecados para nos libertar e o diabo continua carregando para que nós não nos sintamos culpados. Então, essa visão arquetípica e simbólica do diabo, porque nós sabemos que não existe o diabo, não existe uma figura que seja eternamente má, tá? Eu estava em uma palestra espírita, em uma casa espírita, com um público espírita, e em dado momento eu falei alguma coisa relacionada ao diabo. E eu ouvi na plateia, ai, a pessoa quase fez o sinal da cruz. E não por ela ser católica ou não, mas por ela ter medo de falar do diabo sendo espírita, ou seja, nunca leu o céu e o inferno. Se o indivíduo não leu os 5 livros básicos de Kardec, são só 5 livros, ele não pode sair por aí dizendo que é espírita, porque ele acaba nessas contradições. É colocar a si mesmo nesta verdade. Se você não aguenta ouvir Kardec, que é uma tradução contemporânea das palavras de Jesus e das leis divinas, como é que você vai compreender uma parábola de Jesus em sua essência? É muito legal ver os sermões que Jesus dava e etc. Mas será que se eu estivesse lá eu ficaria até o fim? Será que não chegaria uma hora que eu me cansaria? Porque até então ninguém tinha certeza absoluta que ele era filho de Deus. Ele não tinha morrido, não tinha reaparecido. Ele era um cara dizendo tudo aquilo e curando algumas pessoas. Mas será que ele só falava aquilo que está escrito na palavra? Então, será que muitos desses apóstolos, quantos deles nós falamos até hoje? São 3, 4 nomes que nós falamos, o resto desapareceu. Todo mundo sabe que eram 12, mas sabem falar Mateus, Marcos, Lucas e João? Por que isso acontece? Porque nós vamos nos desligando até da palavra dele, porque mexe lá dentro. Tá? Então, esse sábio dizendo isso poderia muito bem ser cristianismo. O cristianismo dizendo: comecei com vários adeptos e aos poucos eles vão indo embora. Dizem que estão comigo, mas na verdade não estão. Porque não estavam ouvindo o que eu dizia. Talvez eu seja um manequim até no comum cristão.
E eu tenho que refletir sobre isso. É muito importante. O Ulisses, ser espírita é transformação interna e muitos estudos doutrinários. Sim, a começar por Kardec. Se você não tem Kardec, você é um aprendiz, você é um assistente da pessoa que assiste, mas você não é um praticante deste espiritismo kardecista. Porque se a palavra diabo te assusta dentro de uma casa espírita, então você ainda está em uma prisão arquetípica que o próprio Kardec já libertou. Ele veio com a chave, abriu a cela e deixou a porta aberta. E tem gente que ainda está escondida lá no canto da prisão com medo de sair. Essa é a proposta aqui. Reveja até onde você crê na palavra. A Maria Araújo disse que quando ela era católica, ela também tinha medo. Sim, porque é instaurado, é instituído esse medo, foi por vários anos, por isso que eu digo, é um arquétipo, não é uma coisa que vai mudar da noite para o dia, mas isso dentro de uma casa espírita kardecista é difícil. É difícil de perceber, né, quão distante a pessoa está de si mesma. O Paulo Melo diz que as parábolas de Jesus são difíceis para muitos, inclusive para ele. É difícil. O que eu digo aqui? Olha só, Regilaine. Reformar o sistema em casa significa suportar a crítica da mãe e da sogra. É muito complicado, mas é gratificante, pois a família fica unida. Pois é, incrivelmente a crítica vem do feminino, né? É o feminino que acaba sendo mais machista muitas vezes. Porque não questiona. Questione. Você tem tanto direito quanto e limpar a casa não é favor nenhum para você. É. Legal. Por exemplo, vamos pensar assim. O Kardec vem e apresenta o Evangelho segundo Jesus, segundo o Espiritismo. Então, para que eu conheça o Evangelho segundo o Espiritismo, primeiro eu tenho que conhecer o Evangelho segundo os apóstolos. Eu tenho que ler o Novo Testamento. Senão eu não tenho como comparar. Para que eu compreenda o Novo Testamento, eu tenho que ler o Velho. É isso que é o principal. Então, o que nós estamos fazendo? Muitas pessoas reclamavam, ler Joana de Ângeles é difícil, eu não entendo o que ela fala, é muito complicado, ela usa palavras assim, assado. Ok, então nós estamos aqui fazendo um estudo de Joana, para fazer isso mais simples, tá? Então seria o estudo de Joana segundo a psicologia. Pronto, fica mais fácil, mas você tem que ler Joana. E Joana tirou a base dela de onde? De Jung. Então nós vamos ter que chegar em Jung. Tá? Esse é um dos projetos que eu tenho. Em dado momento, pegar uma obra do Jung e fazer o estudo igual nós fazemos aqui. Aí é pesado. Aí é estudar o Velho Testamento. Aí é na essência da coisa. Mas é essa a proposta, sempre ir mais fundo. Explorar tanto Joana que ela fique superficial para nós e nós tenhamos que ir mais fundo. E você que imaginava não ser capaz de entender Joana, se pegará estudando Jung e nem perceberá que isso aconteceu. Esse é o objetivo. Tá? Então, trazer a pessoa pelo contato doutrinário, pelo estudo para a casa espírita, mas sem que ela perceba que está indo para um estudo, porque aí fica chato. Venham para cá, vamos bater um papo. E naquele papo as perguntas vão surgindo, e depois que as perguntas vão surgindo, você traz o tema. Não só esse estudo sistematizado, que é válido, mas que não é o único modelo. Ouça o que o grupo precisa. Tá? Enquanto você está ali explicando o que é perispírito, tem gente perguntando, existe fantasma? Deixa esse cara trazer o fantasma para fora. Depois que o fantasma tiver saído, aí você explica para ele o que é perispírito. Então, este modelo de... A pessoa não precisa sentir que ela está aprofundando, mas vocês já estão. Esse aqui é o estudo 58. Alguns de vocês já estão inteligíveis para alguns familiares. Eles já não sabem o que vocês estão falando. Que linguajar é difícil? Onde você aprendeu isso? Que sombra? Que negócio é esse? Eu sei. Isso é legal. Você já está quase falando uma segunda língua e não percebe. E aí quando vem aqui para o estudo falar no chat, sente que está num país onde todo mundo entende sua língua. Isso é bacana, mas tente produzir isso para fora. Ser um pai assim para o seu filho, ser um doutrinador assim na sua casa, ser um palestrante assim onde você for. Né? Conduza as pessoas com gentileza. Às vezes rigidez, mas uma rigidez gentil, onde tem que haver uma delimitação do espaço, mas ao mesmo tempo uma permissão para transitar entre ele pelo aprendizado.
Então, essa é a sugestão, né? Ir sempre um passo mais fundo. A Cláudia compartilha que começaram a estudar o Novo Testamento na casa que ela frequenta. E algumas pessoas começaram a afirmar que não estavam estudando espiritismo. É uma piada, né? É uma piada. Se o Novo Testamento não é espírita, então eu também não sou. É uma piada, mas vamos lá. Cada um a seu tempo. Seguindo. O mesmo acontece nos palcos da sociedade odierna, tá? Relativa aos dias de hoje, atual, moderno. De alguma forma geradora de distúrbios psicológicos no comportamento dos atores que se apresentam nos dramas, nas tragédias, nas comédias do cotidiano. Os palcos da sociedade moderna, de alguma forma geradora de distúrbios psicológicos no comportamento dos atores que se apresentam nos dramas, nós, nas tragédias e nas comédias do cotidiano. E é a sua vida. O que chama mais, né? A sua vida é um drama, é uma tragédia, é uma comédia, é um solilóquio, um monólogo, ou é uma peça com vários participantes. Mas isso é importante para nós, o palco da sociedade moderna. A partir do momento que você sai da sua casa, você entra neste palco. Você está tentando convencer as pessoas da sua ideia. Você está querendo que elas gostem da sua roupa, que elas gostem do jeito que você anda, que elas te percebam, mas que não te invadam. E nós vamos transitando assim. Isso gera distúrbio psicológico, como nós já vimos. Mas por que isso gera distúrbio psicológico? Porque existem os adversários. Às vezes esses temas que eu trago aqui, eu cito um ou outro autor, Jung, Piaget e por aí vai, Binet. O que eu trago aqui é a parte do indivíduo que foi estudada e que levou a uma teoria. Mas se você pegar por conta própria e for buscar esses indivíduos, mas vocês vão encontrar uns adversários pesadíssimos. Pesadíssimos. Tá? Dizendo que o trabalho dos caras, esse trabalho é um lixo, isso não serve para nada, isso é uma piada, com qualquer autor. E por isso é difícil, porque se eu saio de casa tentando agradar as pessoas, eu vou desagradá-las também. O problema não é esse. O problema é quando eu não percebo as que eu agrado e eu só percebo as que eu desagrado. Ou seja, eu passo a viver percebendo os desagrados que eu causo. E eu quero mudar isso. Ah, não gostaram que eu vim de calça preta, vou vir de calça bege. Aí quem gostou que eu vim de calça preta reclama que eu vim de calça bege. E quando eu percebo, eu estou saindo de casa igual um pavão ou só de sunga. Porque eu não vou conseguir agradar ninguém. É neste ponto. Eu vou perdendo a minha autenticidade, que é o que trabalharemos, e vou me deixando levar. Isso, lógico, vai gerar todo esse transtorno psicológico. O meio político e o meio jurídico tem que vestir a máscara, mas não é só nesses meios não, é em qualquer um. Principalmente quando você trabalha no meio empresarial, uma empresa grande, sabe? É o médico que às vezes tem que mentir para salvar o hospital, senão pode vir um processo milionário, tem que mentir. Ah, não, morreu de causa natural, e às vezes foi iatrogenia, foi negligência de alguém. Essas coisas acontecem, é aquele momento que o indivíduo tem que tomar uma decisão e ele pormenoriza um lado para tentar satisfazer o outro, mas no fundo, em sua essência, em sua consciência, fica registrado aquele crime. E ele sabe disso. Ele ganha um tapinha nas costas, mas lá na frente isso lhe será cobrado. Legal. O Bruno partilha uma frase aqui, está entre aspas, deve ser uma citação. Quando a brincadeira dos outros nos cansa, a vida nos convida para novas reflexões, viagens profundas ao nosso inconsciente. E é bom aceitar o convite. Dói, dá medo. Mas tudo que tem lá você que colocou, você já viu antes. Não tenha medo do seu inconsciente. Não tenha medo do seu inconsciente. O seu inconsciente é você.
Ele já está atuando, não é porque você viu. Sabe aquela coisa da criança que está com um corte no braço e não chora, mas aí alguém fala, você está com um corte no braço, e ela já... É isso que nós fazemos. Eu entrei em contato com sombras horrorosas. Não, elas já estavam aí, estavam te dominando, estavam determinando como você agia, e agora porque você as viu, elas não passaram a doer mais. Você que canalizou a dor que já existia e parece que foi ela. Mas nada que você encontra na sua sombra foi colocado ontem aí, por uma pessoa de fora. Tudo está dentro das informações que você teve acesso. Consciente ou inconscientemente, diretamente ou de maneira periférica. Mas nada que esteja dentro de você pode te destruir. Nada. O valor que você dá a essas coisas podem te destruir. Mas a coisa em si... Vitor, descobri que eu sou machista, descobri que eu sou racista, descobri que eu sou gay, descobri que eu sou hétero. Isso não pode te matar. Porque ser gay não é problema, ser hétero não é problema. O machismo é um problema para você, porque você é que perde metade do mundo, mais da metade. Né? Quando vai contratar um funcionário, só pode contratar um homem, perde um monte de mulher que seria boa, e por aí vai. Quando tem uma filha, não deixa a menina viver, porque acha que todo cara é igual a você, fica repreendendo ela. É assim, quem perde é você. O outro sofre, mas ele pode se libertar de você, você não. Você fica aí com seu racismo, morrendo de medo de uma pessoa de outra cor. É você. No fim das contas, o sofrimento é sempre seu. Seguindo, a ocorrência torna-se tão predominante que somente os caracteres fortes conseguem aprofundar a busca da sua realidade, descobrindo-se, auto-encontrando-se. Quando o inconsciente faz esse convite trazido aí pelo Bruno, só alguns vão. Quem? Os mais fortes. Mas de onde eu tiro força? Da fé. Desta fé que eu estou tentando apresentar aqui. A fé de que nada que existe no universo pode destruir a sua integridade como ser espiritual. Teu corpo pode sofrer danos, vai doer, dá medo, mas nada pode te destruir como ser. Isso é uma promessa. E foi dada pelo Criador. A ocorrência torna-se tão predominante que somente os caracteres fortes conseguem aprofundar a busca da sua realidade, descobrindo-se, auto-encontrando-se. E aí, quando alguém faz isso, vira Marte. Vende milhões de livros, arrasta milhões de pessoas. Na verdade, não está fazendo nada do que qualquer um poderia fazer. Ele só teve a coragem de ir. Então, é nesse sentido. A força que você precisa para enfrentar a sua sombra, ironicamente, está na sua sombra. É lá que está a força que você precisa, mas você não a tem para ir até lá. Então você empresta essa força de um outro local. A isso chamamos fé. Quando você confia que uma justiça divina ou ancestral ou energética não te permitirá sucumbir por um caos. Então, da mesma forma que não existem milagres, não existem caos. Tudo está apenas de uma maneira desorganizada, mas tudo que está ali é conhecido. Então você pega esta fé na justiça divina, ou na justiça, o nome que você queira dar a isso, na ciência, no dinheiro, onde você coloca a sua fé, e canaliza ela, tendo segurança de que alguém está segurando a sua mão durante esse processo. Alguém que é puro amor. Aí, à medida que você vai entrando na sua sombra, abrindo aqueles baús, chorando, sofrendo, querendo fechá-los, abrindo de novo, aos poucos transformando aquilo em consciente, você vai precisando cada vez mais daquela fé que vem de fora e conclui que, na verdade, ela estava o tempo todo em você. Você empresta de si mesmo uma fé do seu inconsciente para conseguir encarar o seu inconsciente. Esta é a maior dificuldade que nós temos. E é o maior presente que nos foi dado. É isso. Entrar em contato com Deus é o que a pessoa diz. E se Deus fosse um homem e aparecesse agora na minha frente, o que eu faria? Duvidaria? Ajoelharia chorando? Me internaria num hospital psiquiátrico? O que eu faria? E é este o medo. Quando você entrar em contato e descobrir que Deus estava o tempo todo pulsando dentro de você, você entrará em choque. Se libertará. Fiquei procurando em tantos locais, ele estava dentro de mim? Estava.
Porque é dele que vem essa força de continuar aqui, ó, no estudo 58 e de continuar nas coisas que você faz aí, de continuar dando banho no seu marido com Alzheimer, de continuar dando banho na sua mãe com Parkinson. Isso é daí que vem essa força. É uma fé. É uma fé de que aquela pessoa está te xingando, não te conhece mais, mas que lá no fundo você sabe que existe amor e que ela está sofrendo por não conseguir te falar isso. Que é o corpo que degenerou. Isso é maravilhoso. Isso é libertador. Porque empurrar aquela cadeira de rodas não se torna um fardo, se torna uma recompensa. Me foi dada uma prova maior porque eu sou mais forte. E eu sou mais forte porque me conheço mais. Apenas isso. Não porque me preferiram, mas porque eu trabalhei mais na minha própria construção. Muito bom. A Isabela disse que não acreditaria. Legal. A Elisa coloca: para quem precisa de uma oração com formato, é só perceber o que o Vitor está falando. Fez uma linda oração. Não percebi, mas eu agradeço. Vamos abrir as cicatrizes para extirpar o que criamos e colocamos dentro de nós mesmos. Muito bom. Então vamos em frente. Continuando. Adotam um comportamento de autenticidade, preferindo seguir uma linha direcional de coerentes atitudes à variação contínua, instabilizadora, perturbante. Voltando aqui. A ocorrência torna-se tão predominante que somente os caracteres fortes conseguem aprofundar a busca de sua realidade, descobrindo-se, autoencontrando-se. Estes caracteres fortes adotam um comportamento de autenticidade, preferindo seguir uma linha direcional de coerentes atitudes à variação contínua, instabilizadora e perturbante. Por que que a variação é contínua? É isso que eu disse, de ficar tentando agradar todo mundo. Toda hora eu estou mudando para me moldar ao meio. Isso me deixa instável, isso me deixa inseguro. Porque eu falo uma coisa para o meu colega de trabalho para agradá-lo e depois eu falo outra para o meu chefe. Aí quando eu vejo os dois conversando no bebedouro, eu fico com medo de estar sendo descoberto. E na verdade os dois estão falando só de futebol. Mas eu passo a viver em um mundo perigoso. Porque eu tenho medo. Porque eu não conheço o que eu estou fazendo. O que seria então o comportamento de autenticidade? Para aprofundar um pouquinho mais sobre isso, aqui tem uma nota do expositor. Martin Heidegger, alemão, nasceu em 1889, desencarnou em 1976. Foi filósofo, escritor, professor universitário, reitor e um dos grandes pensadores do século XX. O horizonte de fundo de toda a sua investigação é o do sentido de ser, os modos e as maneiras de enunciação e expressão de ser. Vamos falar um pouquinho dele já já? Só dar abrir um pouquinho para o chat aqui. A Maria diz que chora só de pensar mais profundamente em Deus. O José Aparecido diz que a sogra está com Alzheimer, é triste, mas faz parte. Pensamos que quando ela era normal, isso ficará gravado. A Lauren diz que antes dos estudos era mais insegura, com medo de dizer não sei, se alguém me perguntasse algo. Ainda tem esse medo, mas o estudo tem ajudado. O estudo dá ferramentas para que você se ajude. O estudo não faz nada além disso. Te mostra, ó, dentro de você tem uma pá, dentro de você tem uma picareta, porque é virtual, tá? É descobrir, autodescobrir, tá aí dentro de você. Mas nós vamos nos ajudando. Eu, com um pouco de luz que eu trago dos outros, eu ilumino você, você ilumina a mim, e nós vamos tendo essas trocas. Vez ou outra chega alguém com um farol muito alto e não dá, né, amigo? Vamos devagar, trazendo aquelas verdades muito absurdas, mas o que seria essa autenticidade aqui dentro desta visão, antes de entrar ali no segundo slide? Eu ser quem sou. Então, o Heidegger, que é um nome muito famoso na filosofia, né, e dentro da gestalterapia, da fenomenologia, ele cunhou o termo Dasein, tá? É Dasein, que significa
o ser no mundo. Pode ser o ser no mundo, pode ser o ser na morte, mas uma representação existencial e filosófica ao mesmo tempo. Eu no mundo. Eu existindo, porque pode ter só eu. Mas existe o eu no mundo, e a partir do momento que eu entro em contato com o mundo, e neste mundo está você, eu passo a existir de outra forma. Então, eu, em essência, sou uma coisa. Eu no mundo, sou outra. Eu, na minha casa, sem ninguém vendo, sou uma coisa. Eu, na rua, sou outra. Mas não é disso que ele está falando. É de um existencialismo ainda mais profundo. Mas o que cabe a nós percebermos aqui é isso. O que nos facilita esse trabalho. Quem sou eu de verdade? E essas palestras que você faz, elas são palestras partilhadoras de conhecimento ou hipócritas? Você fica ensinando a fazer as pessoas a fazerem coisas que você não consegue? Até que ponto você vai conseguir lidar com isso? Como é que eu faço então? Vai lá, vai fundo, faz essa reforma, vê até onde isso leva. Com isso você vai se construindo. Às vezes eu converso com algumas pessoas que falam: eu quero começar a fazer palestra, mas eu não sei por onde. E a orientação que eu dou é a única que eu sigo. Comece por você. Toda palestra que eu montei por uma necessidade minha. Eu ia ter que estudar aquilo. Ou por um caso que eu estava atendendo, ou por uma situação que eu estava vivendo, ou por alguém que eu gosto que estava sofrendo aquilo. Eu fui estudar. Aí quando você fala daquilo que é uma dor que você vivenciou e venceu e compreendeu, ou não venceu, mas vem partilhar sua derrota, você domina o tema. Não precisa ficar com medo. O slide, não vai. Porque você está passando uma experiência. Mas alguns não, eles se enfiam atrás de 5, 6 livros, ficam copiando citação e chega lá na frente e não lembra direito, porque isso não é seu. E fica aquelas palestras que são as mesmas de sempre, os mesmos temas. E não dá vontade nem de assistir. Traga você. Traga o seu ser autêntico e você verá a melhor palestra que você fez na sua vida. Nota do expositor. No artigo Autenticidade, Angústia e Decadência, em Martin Heidegger, Monique Golin, Cláudia Pereira e Caio César trazem o seguinte. A autenticidade é a singularização da existência, isto é a apropriação de si. É a tomada de consciência do ser aí. Tá? Este ser aí é o Dasein. É a sua real abertura às mais diversas possibilidades. É o momento da compreensão mais profunda em que o ser aí se abre ao mundo e se relaciona concretamente com as coisas. A autenticidade para Heidegger. Singularização da existência. A apropriação de si. É a tomada de consciência do ser aí. É a sua real abertura às mais diversas possibilidades. É o momento de compreensão mais profunda em que o ser aí se abre ao mundo e se relaciona concretamente com as coisas. Dá para traçar um paralelo com o self trazido por Jung? Dá. Dá. Porque a visão de Heidegger era diferente da visão de Jung, que era diferente da visão de Kardec. Mas nós estamos aqui para tentar absorver o máximo possível. Então, eu sou autêntico quando eu singularizo a minha existência. O que Jung fala? De individuação. Ou seja, eu me aproprio de mim. Tomo consciência do que sou no mundo, um espírito imortal. E me abro para mais diversas possibilidades. Eu posso fazer o que eu quiser, só não posso agora. É o momento da compreensão mais profunda em que eu me abro ao mundo e me relaciono concretamente com as coisas e não futilmente. Concretamente, você se relaciona concretamente com o seu filho, com o ser que ele é, não com o papel de filho. Você é meu filho, você é meu filho, tá bom, pai, mas que hora eu vou ser um ser humano? Tá bom, mãe, mas que hora eu vou ser uma mulher? Que hora eu vou ser? E aí você permite que seja. Deixa teu filho te ensinar. Deixa teu filho te ensinar. Deixa o seu funcionário te ensinar. Deixa o seu concorrente te ensinar.
Porque você aprende muito mais. Quando você se nutre das mesmas fontes, você continua produzindo os mesmos frutos. Então eu me conecto com o que eu sou. E aí eu leio nos livros, os espíritos superiores conseguem chegar lá do alto e vêm num feixe de luz, resgatar pessoas no umbral, eles volitam. Eu posso fazer todas essas coisas e fico aqui sofrendo por não conseguir fazer uma caminhada de meia hora. Isso é meu. Isso é nosso. Porque eu ainda não percebi todas as possibilidades que eu tenho. Quando eu me conecto com isso, aí eu sou autêntico. Este sou eu. Posso ser amoroso, posso ser bravo, mas sou eu. Isso é o que eu sou no momento. Permito que isso exista. E quando eu permito que isso exista, eu encorajo as pessoas ao meu redor a existirem também. Meu filho não fica com medo de mim, minha esposa não fica com medo de mim, o meu funcionário não fica com medo de mim. Algumas empresas mudaram o nome há alguns anos, né? Não é mais funcionário, é colaboradores. Mas aí o cara vai bater na porta do chefe e nunca pode? Tem que ir morrendo de medo? Isso não é colaborador. Faça ele se sentir colaborador. Escute a ideia que ele tem. Você é colaborador porque você aperta o parafuso. Então eu não sou colaborador, eu sou um funcionário, porque eu tenho uma função. Eu serei colaborador quando minhas ideias forem levadas em conta, quando minhas críticas forem levadas em conta, quando eu for levado em conta. Aí você tem um crescimento autêntico. Uma empresa autêntica, uma casa espírita autêntica, que não deixa o teu papel social, o cargo que você ocupa, dominar quem você é, porque você não é esse cargo. Não é. Tá? Este cargo é uma função que você exerce para ser o que é. E se você é corrupto, não é por causa desse cargo. Você seria corrupto mexendo com milhões ou vendendo sorvete na rua. Você daria um jeito de ser corrupto. Isso te mostra quem você é. Então, quanto mais poder um papel tem, mais quem eu sou acaba aparecendo. De formas mascaradas. Vamos lá para encerrar. Continuando na nota do expositor, no mesmo artigo, a inautenticidade, por sua vez, é marcada por aquele falatório infundado em que nunca há um aprofundamento do que fora dito. No modo inautêntico, o existente vê-se decaído do ser. O mundo no qual ele se vê lançado apresenta-se como algo já pronto e acabado. A ele, existente, só é dado a possibilidade de repetir o fez. Que é o que nós falamos aqui há 1 ou 2 estudos, né? Deste sofrimento. Eu acho que eu sou original, mas na verdade eu só estou copiando os outros, quando eu falei tirar a foto com o braço cruzado. Este é o modo inautêntico. Porque eu me enxergo em um mundo que já está definido e só me é dado a possibilidade de repetir o feito. Aí eu tento repetir um pouco mais bonito que o outro, mas não é autêntico. O autêntico é que é o primeiro a tentar alguma coisa. Isso é inautenticidade. Fala demais, mas não aprofunda. E por que não aprofunda? Porque nunca esteve lá. Você não esteve lá se você não aprofunda. Então, quando um filho pergunta para o pai, pai, mas por que não? Filho, você não pode fumar maconha. Filho, você não pode fumar cigarro. Por que não? Porque eu não quero. Não aprofundou, é porque não esteve lá. Ou porque esteve, mas não quer que o filho chegue. Porque o pai poderia dizer, filho, você não pode fumar maconha. Por quê, pai? Porque eu fumei e era muito bom. Filho, filha, você não pode ter relação sexual. Por quê, mãe? Porque eu tive e é muito bom. É aí que não quer chegar. Tá? Então, se você é um palestrante, um formador de opinião, e você superficializa as coisas, você vai encontrar um público superficializado. Quando você decidir aprofundar na autenticidade, aí você vai ganhar alguns fãs, que essas pessoas ficam maravilhadas e querem ser fãs, nem querem uma oportunidade de se colocarem iguais, não, querem ser fãs, porque o fã, ele não tem responsabilidade de crescer, ele simplesmente admira. Eu te sigo onde você for, ou seja, eu finalmente encontrei alguém que me tira a responsabilidade de guiar meus próprios passos. Então, não é fã. Não aceite. Tá? Isso gerará em você uma responsabilidade, porque dado momento você cairá num buraco, essa pessoa cairá junto e culpará você por isso. E você vai gastar um tempão se justificando de algo que nem deveria ter começado. Não, fã não. Quer me acompanhar, quer trocar ideia comigo, vamos lá, mas fã não.
A autenticidade seria, então, quando eu saio das sombras e encontro o meu eu? Pergunta Mais Oliveira. Você não sai da sombra, você a integra. Não, a sombra não é um local do qual você saia. À medida que você se auto-ilumina, ela deixa de existir, porque onde a luz não há treva, tá? Então, é auto-iluminação. Quanto mais você se ilumina, mais claro fica para você quem você é, e aí as interferências comportamentais diminuem. Você não se preocupa muito com a opinião dos outros, porque a sua já está formada. E isso é bem tranquilo para você. Com a sua sexualidade, com o seu modo de se vestir, com o seu modo de pensar. E que se a sua sogra, a sua mãe, se a sua vizinha, deixa falar. Se o seu marido, deixa falar. Começa por aí. Porque a pessoa não entra em contato com o que ela fez. Quando eu falei da questão de ajudar na faxina, ajudar na faxina da casa e não ajudar a mulher na faxina, isso acontece muitas vezes porque alguns homens são mais relaxados com isso e a mulher não. Gosta das coisas organizadas e tal. Então a sugestão que dizem é o seguinte: pare de fazer a parte dele e deixe acumular. Mas vai ficar uma pilha de roupa suja? Vai. Ele precisa entrar em contato com a realidade que ele produz, com a sujeira que ele produz, mas que ele não entra porque você limpa. Porque você não quer entrar em contato com a sujeira que ele produz. É aí que eu quero chegar. Aquela pilha de roupa é o seu marido. Aquela pilha de louça é o seu marido. É com esta pessoa que você convive. Se você não consegue conviver com a sujeira dessa pessoa, você não consegue conviver com essa pessoa. Porque chegará um momento em que a sujeira irá aparecer. Se ele desenvolve uma doença, ou se você desenvolve uma doença, pode descobrir que ele não tem muita paciência para te dar banho. Pode descobrir que ele não ficará ao seu lado em momentos difíceis. Tá? É muito doloroso pensar sobre isso, mas nós temos que pensar. Nós temos que pensar. Deixe que as pessoas produzam o próprio lixo. Não limpe a sujeira do outro, porque senão ele nunca vai perceber o quanto ele produz de sujeira. E você se sobrecarrega. Imagina que está ajudando a pessoa, mas na verdade está impedindo-a de se conhecer. Então, o diálogo fica aberto aí. Autenticidade. Se ilumine. Tá? Se ilumine. Pela introspecção, clarificando esses pontos onde eram sombrios, identificando. Então quer dizer que eu sou uma mulher de 50 anos e você vai me fazer enxergar que existe machismo dentro de mim? Sim. Sim. E quanto mais você tem raiva dos homens e quanto mais você odeia os machistas, o que nós já vimos de projeção de sombra é porque mais o machismo está em você, mal resolvido. Começa por aí. Então, não quer criar um filho machista? Dê-lhe responsabilidades, mas não como punição, como um presente, assim como Deus faz conosco. Eu te dou um presente de um marido com Alzheimer. Eu te dou um presente de um filho com síndrome de Down, para que você reflita, para que você aprenda coisas que não conhece. Então, vem cá, filhão. Eu estou te dando um presente de uma pilha de louças, para você ser grato por ter o que comer. Eu te dou um presente, uma vassoura, para você varrer a casa em que você mora e não ter que sofrer de alergias ou problemas respiratórios. Isso é diferente. Isso é ressignificar. Isso é auto-iluminar. Tá ok? Vai doer. No outro. Vai tentar te trazer de volta, te fazer sentir culpado, culpada. Mas isso é o outro. É o outro. Tá? É ele que não está fazendo o tratamento, a terapia, o estudo, a auto-iluminação. Dia 28, Terapia da Esperança, parte 3. Estaremos aqui de novo na terça que vem, neste novo modelo direto no YouTube. Tá? Sempre tem uma perda ou outra, mas dentro do possível acredito que conseguimos alcançar o resultado. Então deixo aqui o meu muito obrigado a vocês da Rádio Amigo Espírita, do SoundCloud, vocês que estão aqui nessa noite no YouTube, a José Aparecido e a Rede Amigo Espírita, por cederem esse espaço. Vocês nem imaginam o quanto José Aparecido rala por questões burocráticas para que isso aconteça. Então coloquem-no também nas suas orações, nos seus pensamentos, porque esse cara faz muito, muito mesmo. Eu sei, tá? E eu não estou aqui bajulando, não. Eu estou falando aqui porque eu não conseguiria fazer o que ele faz neste momento da existência dele, tá? Então eu conto com o apoio de vocês para que ele receba esse carinho, porque ele é
a base de todos esses estudos que acontecem, de todas as palestras que são divulgadas, e merece o nosso reconhecimento e o nosso muito obrigado. E a todos vocês, então, muito obrigado pelo carinho, pelas mensagens positivas. Nos vemos na semana que vem. Um grande abraço e muita paz.